Ok, então tá feito o meu HTAX. Ok, vou deixar ele aqui. E aqui, ó, vamos abrir um PHP aqui, então, da Medivh Corp. Que nem nós fizemos da aula passada, lá, do nosso projeto passado, beleza? Vocês vão ver que a URL fica bem mais limpa, bem mais interessante. Então aqui, ó, só para mostrar, vou colocar um echo, cifrão, o underline get, que é para mim pegar dados da URL. Opa. E aqui, pessoal, aqui, ó, entre o cifrão e o get tem um underline. Que nem eu falei para vocês, não está mostrando o underline, beleza? E aqui, ó, então o get pega a passagem de parâmetros, variáveis passado por URL. Qual que é a variável que eu estou passando por URL? Pages, que está recuperando, que está recebendo a variável. Então a variável page, ok? No meu HTAX. Então pages, beleza? Só vai atualizar. Aí, ó, escreveu contato.html. Deixa eu aumentar aqui, ó. Então, aí, escreveu contato. O que eu colocar aqui, ó, vai ser retornar na variável page. Por exemplo, Carlos. Beleza. Web design. Opa. Web design. Web design. Tá, então, o que vocês colocar aqui, né, vai ser retornar, por exemplo, localização.html. Localização.html. Então, a minha variável pages, tá, que está aqui no meu HTAX, está retornando aqui. Agora, meu URL ficou bonito, né? Ficou aquela URL amigável. Então, o que nós vamos fazer? Quando eu clicar por exemplo, em home, tá? Em vez de ele escrever aqui, por exemplo, index.php, tá? Aqui deu um erro, porque daí a variável não existe, que é do index, né? O próprio index, ok? Então, em vez de aparecer index, ela vai aparecer, por exemplo, página inicial, só um exemplo, tá, pessoal? Página inicial.php, opa, inicial.php ou .html, ok? Daí quando eu clicar em galeria, aparece galeria, opa, galeria.html, tá? Sendo que os arquivos são todos PHP, nossos arquivos. A extensão dos nossos arquivos, nós estamos trabalhando com todos .php, sem importância nenhuma, beleza? Então, é isso que nós vamos fazer aí. Então, vamos lá. Então vou vir aqui. Meu HTAX está pronto, tá? Então, isso aqui é como fazer URL amigáveis. E vamos lá. Então, vamos aqui. Outra coisa também muito importante é que quando eu coloco isso aqui, ó, por exemplo, www.meusite, por exemplo, meusite.com.br barra, por exemplo, index.php, sustenir interrogação, pages, recebe, por exemplo, contato.php. Era isso aqui que nós estávamos fazendo. Isso funciona, tá? É muito usado, ok? Mas assim, o tráfego da página de vocês, mesmo que esteja assim, ó, não esteja o index, mas o meu não tem o index escrito lá na frente. Não interessa se tem o index escrito na frente ou não, tá? O tráfego da página está vindo para o index. Isso aqui e isso aqui, opa, isso aqui, isso aqui, são a mesma coisa, ok? Então, se você tirar o index aqui ou deixar o index, são as mesmas coisas. Nesse tipo de URL aqui, ó, e nesse tipo aqui, deixa eu copiar aqui, colar para baixo, ok? Só para mim explicar. Que nesse caso de baixo a URL é amigável, no caso de cima não é amigável, ok? No caso de cima, assim, todo o tráfego que é vinculado ao nosso site, tá? Ele é vinculado ao index, tá? Então todo o tráfego por Google ou buscadores, né? Por grandes buscadores, Google, Yahoo e assim por diante, todo o tráfego para ele, você só tem uma página chamada index, somente isso, tá? E todo o tráfego vem a partir dela. Tá? Então ele nunca vai reconhecer a página contato, ele nunca vai reconhecer a página galeria, ok? Por exemplo, quando vocês passam assim, tá? Então ele nunca vai reconhecer a página de localização e assim por diante, ele nunca vai reconhecer esse tipo de página de vocês. Então como é que vocês fazem para ele começar a reconhecer essas páginas que vocês têm, né, internamente,
tá? E começar a ter uma URL amigável. Simples, é só deixar assim, ó, tá? Com isso aqui que nós vamos fazer agora, que vai ficar assim, ó, contato, galeria, ok? Pode ser PHP, pode ser HTML, não vai fazer importância. Tá? Galera, isso aqui ele vai reconhecer. Ó. Então você tem uma página chamada galeria, você tem uma página chamada contato, você tem uma página chamada, por exemplo, home, você tem uma página localização e assim por diante. Isso aqui para buscadores é muito importante, ganha ponto lá também. Tá ok? Vamos lá então para o nosso código PHP. Será bem pequeno aqui também, tá? Então, assim, eu poderia fazer um arquivo externo, fazer todo um processo, verificar se esse arquivo realmente existe, se ele tem uma barra, né? E assim, fazer um arquivo aqui com um monte de verificação, ok? Mas isso eu vou deixar lá para o PHP aqui, só para nós fazer aqui o URL amigável. Então, eu vou fazer tudo aqui, sem importância nenhuma, tá ok? Então, aqui, se uma condição if, já abri, já fechei o parênteses, tá ok? Nessa condição, isso, deixa eu colocar mais para cá, ficar melhor para me escrever, sobrar mais espaço. Então, nessa condição if minha aqui, ok? Eu vou fazer assim, se i7, lembro do i7, acho que eu já falei para vocês, que é verifica se uma variável foi inicializada ou não, ou se essa variável contém algo dentro dela, tá? Se essa variável existe. Qual variável? A variável que eu estou pegando por URL. Como é que eu pego dados por URL? Eu pego pelo get, tá ok? Aqui, não se esqueça que entre o cifrão e o get tem um underline. Qual que é a minha variável? Que eu quero pegar na URL? Pages, tá? Ó, aqui no meu HTA que eu coloquei ela como page. Trocou o nome aqui? Troca aqui na hora de pegar também. Tá? Então, pages. Então, eu vou verificar se essa variável existe. Se essa variável pages existe, tá? O que ele me retorna? Então, vamos lá. Se você pegar aqui, eu vou colocar dentro de uma variável chamada página. Recebe cifrão underline. Opa. Cifrão underline. Cifrão underline get. Pages. Ok? Então, se ela existe, eu pego ela e armazeno a variável página, tá? Ok? Lembrando que toda a variável em PHP começa com o sinal de cifrão. Obrigatório ponto e vírgula no final de cada linha, senão vai dar erro. Então, se ele existe, eu entro aqui. Daí eu tenho que fazer o quê? O que ele está me retornando? Então, eu vou dar um eco aqui só para vocês verem o que está retornando. Só para você ver o que eu tenho que fazer aqui. Ok? Então, eco página. Vou atualizar. Então, aqui ele está me retornando o quê? Galeria.html. Existe essa galeria.html no meu arquivo? Não, não existe. Por exemplo, eu vou deixar a extensão .html só para vocês verem. Contato. Contato.html. Existe? Não, não existe, né? Então, como é que nós vamos fazer? Tá? Então, eu tenho que pegar e tirar esses .html daqui, ok? Então, como é que nós vamos fazer isso, né? Aqui, então, o eco só foi para mostrar. Então, aqui eu vou fazer assim, ó. Cifrão, tá? Então, cifrão. Então, aqui eu vou fazer assim, ó. Então, uma variável. Então, página eu já tenho, vou chamar de PG, pode ser, tá? De página. E vou dar um explode do PHP, tá? O PHP é muito bacana, por causa disso, ele tem muita... Dá para você fazer muita coisa com o PHP. E é uma das linguagens que eu gosto muito de trabalhar, tá? É o PHP. E também com o jQuery, né? Sem contar com o CSS, é muito interessante, todas elas, né? A única linguagem que eu parei de trabalhar com o tempo, até eu fui deixando de lado, foi realmente o JavaScript. Porque quando chegou o jQuery, o JavaScript realmente perdeu muito mercado. E depois agora ele está voltando com o HTML5, né? Ele começou a voltar com o HTML5, beleza? Então vamos lá. Então aqui ó, PG Explode. Já vou explicar o Explode. Então o Explode é assim, ó. Por exemplo, eu passei lá por cima aqui na variável página.
Está escrito assim, ó, contato é o que, que eu passei lá por cima, tá? O que tem dentro da variável página. Vamos dizer que tem a contato.html, ok? Como é que eu faço para pegar somente o contato, tá? E tirar esse ponto .html, ok? Eu posso fazer por duas maneiras. Pegar pedaços de string, ou substr, tá? Que ele corta pedaços de string, ok? Ou dar um explode, tanto faz, ok? Né? Vamos ver isso lá para frente com o PHP. Então, as aulas de PHP eu vou mostrar tudo para vocês lá. Mas aqui eu prefiro pegar pelo explode do PHP. Então, o explode funciona assim. Primeiro parâmetro, separador. O que separa o contato do HTML? Ponto, não é? Eles não são separados por um ponto. Então, o separador que eu quero, tá? Que eu quero pegar pela separação de um e do outro é o ponto. Vírgula, a string, tá? O que é a string? É a minha variável que contém a minha string, que contém esse separador, que é a variável cifrão página, ok? Então, o que ele me retorna? Ele me retorna em um array. Lembrando, o array aqui é igual o array que eu havia explicado do JavaScript. Então, a variável pg é do tipo array. Então, a variável pg, ó, se eu der um eco, vou dar um eco aqui para vocês verem. Cifrão pg, ok? E na posição 0, na posição 0, o que ela vai conter? Vai conter o contato. E na posição 1, o que ela vai ter? HTML. Então, vou exibir o 0 aqui só para vocês verem. Ó, exibiu somente o contato, tá vendo? E aqui, se eu vim aqui colocar 1, lembrando que todo array começa em 0, por isso que eu ponho a posição 0, HTML, ok? Então, a posição 0 ele separou por contato e a posição 1 ele separou para o HTML. Então, ele explodiu aquele cara lá pelo ponto, tá? E separou em dois pedaços, ok? Então, eu sei que o PG0 é a minha página. Então, eu faço assim, ó, cifrão página, reserva, cifrão PG, na sua posição 0. Ok? Ah, é a mesma variável, professor? Pode, pode. Ele vai sobrescrever o que tinha aqui. Que o que tinha aqui? Aqui, ó, em cima eu tenho. Deixa eu até comentar, colocar barra aqui, ó. Aqui em cima eu tenho contato.html como exemplo, ok? Ó, exemplo. Põe até um x aqui, ó. Exemplo. Aqui ele explodiu. Tá? Então aqui ele explodiu. Então aqui ele ficou contato numa parte, né? Vou colocar aqui, ó. E na outra parte ele ficou HTML, ok? Aqui embaixo o que ele tem? Estou pegando a posição 0, e aqui embaixo ele tem contato somente. Beleza, pessoal? Então, ficamos por aqui. Na próxima aula eu continuo a explicar esse código aí.